Bom dia! Opa, bom dia! Tudo bem? O programa de hoje vai falar sobre memória. Dicas importantíssimas, viu? Você anda meio esquecido achando que seu cérebro não está funcionando direito? É como se fosse isso, assim, os sinais de uma doença. Só que a gente esquece que para nossa memória funcionar bem, a gente precisa de atenção. Então, é difícil, né? Prestar atenção quando tá acontecendo tanto de coisa como agora no estúdio, não é? Tipo assim, com essa confusão aqui, você seria capaz de colocar de novo, de falar outra vez tudo aquilo que a gente acabou de dizer? Não tem jeito, né? Tem que começar tudo de novo, não tem? Então, vamos começar de novo? Vamos começar o programa? Vamos lá, Maria? Vamos começar. Bom dia! Bom dia! O programa de hoje vai falar sobre memória, tá lembrado? Você anda meio esquecido achando que o seu cérebro não está funcionando direito? Como se isso fosse sinal de uma doença. Só que a gente esquece muitas vezes que uma das coisas mais importantes para que a gente se lembre de uma informação é atenção. E quando está acontecendo muita coisa, é difícil prestar atenção. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre atenção, que é fundamental para ter memória. Quem participa do programa hoje conosco, mais uma vez, é o neurologista Dr. Tasso Adoni. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E hoje temos também, mais uma vez, a presença da neurocientista Suzana Herculano Uzel. Tudo bem, Suzana? Bom dia. Bem-vinda de volta. Obrigada, também. É um prazer estar aqui de novo. Suzana, o que acontece no nosso cérebro quando acontecem essas informações todas ao mesmo tempo, como a gente viu aqui na abertura? O cérebro da gente tem uma limitação intrínseca, que é que a gente só consegue prestar atenção, quer dizer, se dedicar a uma informação de cada vez. Mas o interessante é que nem precisa ter tanta coisa assim a mais, digamos, né? E também não é por causa da internet, do mundo moderno. A qualquer instante sempre tem muito mais informação presente de uma vez só do que é importante e do que a gente consegue lidar de fato, né? Então a atenção é esse processo de a cada momento selecionar a informação que é a mais importante para você naquele instante. E isso é a porta de entrada da memória. A atenção funciona como grande filtro em como o cérebro seleciona o que vai ter alguma chance de entrar para a memória da gente. Então, doutor Tarso, é errado a gente pensar que a nossa memória está piorando com o mundo moderno? É errado. O que talvez aconteça, isso é claro, é que os estímulos aumentaram. Sempre houve estímulos ao longo da história, ao longo da humanidade. O que aconteceu, provavelmente, é que hoje nós temos novos estímulos. Independentemente disso, do número de estímulos, o que a gente precisa fazer, é o que falou a doutora Suzana, é selecionar, é estar atento. Se nós não estivermos atentos, nós somos incapazes de memorizar. Então, o pré-requisito para qualquer função mental nossa, falar adequadamente, prestar atenção, memorizar, fazer uma conta, um cálculo, aprender um caminho, saber de cor aquele caminho, o pré-requisito básico é estar atento. Porque parece, né, Suzana, que, como a Mari disse, né, parece que a nossa memória vai piorando com o passar do tempo, né? Com esse tanto de informação que o mundo moderno tem, né? Mas na verdade o que a gente tem talvez seja uma pressão por lidar com um número maior de informação a cada vez, como ele falou, mas na verdade essa limitação sempre existiu. Não é porque agora a gente tem mais informação, porque é o mundo moderno, porque tem a internet, nós sempre fomos limitados a processar com atenção uma coisa só de cada vez. O que é muito importante, porque a cada instante tem muito mais informação ao redor da gente do que é de fato relevante, do que a gente precisa de fato memorizar. Seria terrível lembrar de tudo que acontece ao redor da gente a cada instante. Tem informação demais que não faz a menor importância. Tudo que permanece exatamente igual, tudo que não muda ao longo do tempo, por exemplo, não é relevante. Você não precisa lembrar disso. Isso é um alívio, né? É enorme, né? É um grande alívio. Tem a primeira participação do nosso auditório virtual aqui. Vamos ver, do Washington, Simplício Mendes, no Piauí. Existe algum exercício para melhorar a memória? Eu diria que o melhor exercício para melhorar a memória é usar a memória pura e simplesmente, né? Não tem fórmula mágica, não tem receita mágica, não tem o exercício maravilhoso, mesmo porque não existe um tipo só de memória, são vários tipos de memória. A gente tem memória para linguagem, memória para informações, memória espacial, memória social até, né? Para números. E então, para exercitar, para manter todas essas capacidades funcionando bem, todas elas precisam de exercício. Isso quer dizer que não existe um exercício genérico, maravilhoso, universal que resolva tudo. O que a gente precisa é abrir mão de apelar para o celular o tempo todo, né, para a agenda eletrônica e fazer um esforço de usar a própria memória. Tentar lembrar sem essas ferramentas. Exato. A memória depende de uso. A gente só lembra daquilo que serve para alguma coisa de fato, né? Então,
Então, usar a memória é a melhor maneira de manter a memória bem. Hoje a gente vai fazer um exercício aqui para ativar a memória. Mas agora tem mais uma pergunta da internet. O sono ruim afeta a nossa memória? Lumena está perguntando. Afeta, sem dúvida nenhuma. O sono ele é fundamental para a consolidação de memória. Então, toda vez que nós dormimos mal, temos uma noite de sono ruim por qualquer motivo, a noite de sono mal dormida, sem dúvida nenhuma, vai repercutir negativamente na minha capacidade de memorização. Então, o sono, uma noite de sono boa, ela é fundamental para que novas memórias, para novas informações que foram aprendidas ao longo do dia, sejam consolidadas e no dia seguinte eu seja capaz de recuperá-las. Virar a noite estudando, por exemplo, não é um bom negócio. Um péssimo negócio. A pessoa deve estudar durante o dia e precisa dormir adequadamente se ela quer ser capaz de lembrar o que ela estudou. Bom, então, você tem um probleminha de memória, esquece uma coisa aqui, outra ali, esquece disso, esquece daquilo. Muita gente tem isso, né? A Marina Araújo acompanhou um grupo de pessoas que participa de um curso para ajudar a resolver esses problemas de memória. Vamos ver? Você anda esquecido? Não lembra de coisas básicas do seu dia a dia? Isso te incomoda? Você tem casos de pessoas na família que sofrem de Alzheimer? Está preocupado com isso? Bom, um grupo de pessoas que tem essas questões na cabeça está reunido aqui no Hospital de São Paulo para um programa de estímulo à atenção e à memória. Vamos conhecê-los. Eu procurei porque eu estou, assim, meio esquecida mesmo. Para vencer essas dificuldades, é preciso estimular a memória. Aqui tem exercício para isso. E não só o que vocês aprenderem aqui, vai ficar aqui. Vocês em casa vão ter que fazer o quê? Exercitar. Exatamente, exercitar, praticar. Agora presta muita atenção. A neuropsicóloga vai dar a dica mais valiosa. Para memorizarmos qualquer coisa, nós precisamos de atenção. Quando nós fazemos uma avaliação inicial, nós percebemos que a grande maioria tem problemas de atenção, principalmente de concentração. Então, para a gente memorizar alguma coisa, a gente tem que focar, ou seja, a gente tem que visualizar aquilo que a gente quer armazenar. Mas será que não tem coisa demais para a gente armazenar? Como é que presta atenção em cada uma? Muitas coisas ao mesmo tempo. Isso, então eu quero aprender a fazer uma coisa cada vez, né? Quero me organizar melhor nesse sentido. A mãe dela, Dona Eunice, também quer ajuda. De repente você quer lembrar um texto e sumiu, uma coisa que você usava tanto. E de repente não vem. Falo que pode, né? Mas a Dona Eunice já tem um ponto a favor da memória. Gosto muito de ler, ainda bem que ele me salva isso. Existe treino, dedicação, é como se fosse atividade física. Atividade física, para você ter um bom corpo e principalmente saúde, você tem que praticar atividade física. Para a memória, a mesma coisa, seria uma ginástica cerebral. Treino, atividade física, ginástica cerebral. Por isso a gente está assim, ó, uniformizado, um time agora. A gente tem 2 participantes com a gente, o Bruno e a Débora, para a gente explicar um pouquinho quais são as 4 etapas fundamentais para que você tenha uma boa memória. Então o nosso jogo vai funcionar como, Dr. Tarso? Bom, nós vamos reiterar o que já foi dito. O pré-requisito básico é a gente prestar atenção. Então nós temos uma informação aqui na bola escrito, assista ao bem-estar. Nós precisamos assistir ao bem-estar. Então, a informação, a Mariana pegou a informação que ela está atenta, ela prestou atenção na informação. Então, a primeira fase para que a gente memorize essa informação está adequada, a Mariana prestou atenção. A partir daí, essa informação precisa ser compreendida. Então, quer dizer que existe um programa da Rede Globo chamado Bem-Estar que passa pelas manhãs. Bom, compreendi aquela informação. Então agora o Bruno acabou de compreender essa informação vai ter que ser armazenada. Então a Débora armazena esta informação no nosso cérebro e quando eu precisar, alguém comentar comigo, como é mesmo? Existe um programa que passa de manhã, que fala de saúde na Rede Globo, como é que chama o programa? Eu preciso recuperar esta informação. Então o Fernando... Pois é, só queria, antes de recuperar a informação, claro que eu sei qual é o programa que passa na TV Globo, que fala tudo isso, eu não vou perder de jeito nenhum.
todos os dias, às 10 da manhã, depois do Mais Você. Mas, Suzana, tá cheio de coisa no cérebro. Se eu abrir aqui a gaveta, olha quanta coisa a gente está guardando. Exatamente. E por isso é tão importante na fase de registro da memória, né, você ter uma rede grande de associações que você faz com aquela informação que você quer recuperar depois, né? Então, se você tem, se você lembra que o nome do programa, é alguma coisa de bom, é aquilo que eu quero, tipo, é bem-estar. Saúde! A pessoa fala, se cuida! Isso. Então, é através dessas várias informações associadas que você consegue localizar aquele conjunto que está guardado na sua memória de alguma forma. Então eu preciso recuperar isso. Isso, então você recupera a informação através de todas essas associações que você fez. Por isso, quanto mais associações você faz no momento em que você codifica a memória, quer dizer, no momento em que aquelas informações entram para a sua memória, ficam registradas, mais chance você tem de recuperar aquela informação depois. Tá bom. Então vamos fazer tudo de novo agora para você não esquecer. Primeiro passo, então, doutor Tarso? Atenção, prestar atenção. E aí, então tá aqui, atenção, assista ao bem-estar. Agora, Mari, se você não estivesse prestando atenção, a bola cairia. Cairia. Exatamente. Aí não tem como compreender nem registrar. Ou seja, se a gente não presta atenção, não tem como resgatar a memória depois, aquela informação, não porque ela se perdeu, mas simplesmente ela não entrou para o sistema, ela nem foi registrada. Simulando. Olha a bola, Mariana! Não registrei, não prestei atenção, a informação se perdeu. Perdida definitivamente. Não, mas essa informação é essencial, assista ao bem-estar, a gente não pode perder. Então vamos lá, atenção, assista ao bem-estar. E agora mostra a sua etapa, Bruno, também assim, compreende, coloca a bola aqui com o texto pra gente lembrar que a gente tem que compreender e assistir ao bem-estar. Tá bem. Compreendi que eu tenho que assistir o bem-estar. Mas entendeu mesmo? Entendi, eu tenho que assistir o bem-estar. Então, agora vamos para armazenar, então. Armazenar, que eu tenho que assistir ao bem-estar. Se a Débora ia dizer alguma coisa e a bola da Débora cair também, por exemplo, a gente também não vai lembrar da informação. Também não. A etapa precisa ser cumprida do início ao fim. Se uma das etapas não for cumprida, essa memória vai ser perdida. Então, existem doenças e situações que cursam com dificuldade em armazenar a memória. A pessoa pode até estar atenta, só que ela tem dificuldade em armazenar a memória. Então, essa memória não vai existir. Ela vai mas mesmo sem doença, por exemplo, se a pessoa não dormir naquele dia em que o aprendizado aconteceu, né, em que a memória começou a ser formada, o armazenamento permanente, digamos, deixa de acontecer. Você deixa de passar aquela memória limpo. Então, não vai ter como recuperar aquela informação depois. Exatamente. Então, vamos armazenar. Armazenou. E aí, acordei, tomei café, né? Arruma a casa, olha o relógio. Mariana, Fernando, bem-estar. Opa, preciso recuperar essa informação e preciso assistir ao bem-estar. Todo o processo feito de novo, de forma eficiente, e aí está guardado para sempre no cérebro. E mais do que isso, toda vez que você resgata uma memória, toda vez que você usa uma memória, você reforça aquela memória, né? Então, sabe, todas aquelas coisas que a gente aprendeu na escola, capitais de países que a gente nunca mais usou, Pedro Álvares Cabral, mas já vem, né, já vem automático, assim, você já resgata a informação automaticamente porque você repetiu, você usou aquela informação de fato várias vezes. Então, a memória da gente não é como um CD, um DVD, que é sempre exatamente repetido da mesma forma. Não, é muito melhor do que isso. A cada vez que a gente resgata a informação, que você usa a sua memória, você está reforçando aquela memória. Sensacional. Perguntinha da internet, vamos ver. É normal ficar com a memória pior durante a gravidez? É a Verônica de Palmas, no Tocantins. É verdade. Existem na gravidez uma série de alterações, principalmente alterações hormonais, que são próprias da gravidez, e essa alteração hormonal, ela altera de alguma maneira o funcionamento da memória. Então é muito natural, durante a gravidez, acontecer o que a gente chama de estado de embebição gravídica. Embebição gravídica. A mulher fica mais inchada, retém mais líquido, e a gente diz que esta embebição gravídica, que é nítida, que é clara no corpo, ela também acontece diferentemente no cérebro e, sem dúvida nenhuma, repercute negativamente na memória. Então, a grávida, durante a gravidez, principalmente no final da gravidez, existem alterações que dificultam, de alguma maneira, a memorização.
Puxa vida. Muito bem, Depois então. recupera tudo. Completamente. Até porque quando o bebê nasce, se a mãe ficar esquecida... É ruim pro neném, é uma questão de evolução, ela precisa estar bem. Tá bom, então, explicando como é que funciona a memória, a gente já falou, prestar atenção, logo depois, compreender, vou jogar a bola de novo, fazer jogando a bola. Vai, passa pra mim. Começando, então, primeiro, doutor, manda pra Mariana. Informação. Mariana, não deixa a bola cair. Assistiu bem-estar. O Bruno compreendeu. Compreendeu. Débora. Armazenei. Armazenou, guardou aqui. E eu recuperei. Opa, tá na hora do bem-estar. Saúde, se cuida. E assisto ao bem-estar.